Quero falar com você sobre esperança na escuridão. Esperança na escuridão. Essa palavra, ela não é só uma palavra. Eu entendo que Deus quer fazer algo na vida de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, nessa noite. E eu creio que Deus, como Ele falou comigo, ministrou o meu coração, Ele quer ministrar a você. Esperança na escuridão é você entender que, mesmo quando você não vê uma solução à sua frente, ainda há uma esperança para isso. Quando você acha que não tem como resolver algo impossível, há como resolver isso. E eu quero dizer para você que mesmo em meio a todas as trevas e a escuridão, há uma esperança. E eu quero que nessa noite o Senhor fale com você poderosamente. Porque Deus é bom mesmo quando a vida não é. Deus é bom mesmo quando a vida não é. Jesus, Ele alertou, olha, no mundo, na vida, você vai ter aflição. A vida nem sempre vai ser boa. Mas tem de bom ânimo, você vai vencer a escuridão, você vai vencer as coisas que se levantam sobre a sua vida. Talvez essa palavra vai ser para alguém que está com algo impossível acontecendo aos seus olhos. Talvez seja alguém que tem lutado com algo com seu filho, com sua filha, com seu marido, com sua esposa. Talvez seja uma luta com uma enfermidade, talvez seja uma luta financeira, talvez seja uma dependência química, talvez seja uma opressão, uma possessão, talvez seja algo que parece insolúvel. Eu quero dizer para você que existe esperança em meio à escuridão. Deus colocou no meu coração uma palavra, né, que se alguém for fazer uma exegese, já vai ficar preocupado, o pastor Rich vai usar esse texto, é esse texto que Deus mandou usar, eu vou usar só parte dele. Hebreus 13, versículo 10, só uma parte dele. Porque senão ia ficar difícil pregar tudinho ali, que é meio complicado. Aí eu falei assim, eu não estava preparado para pregar tudo isso hoje. Possuímos um altar. O que Deus falou comigo para eu falar com você sobre essa esperança na escuridão? Eu fiquei imaginando, irmãos. Na realidade, o que me ajudou, Deus usa coisas para falar com a gente, né? Deus usou várias coisas, mas uma delas foi quando eu vi, fizeram na entrevista do Conectados lá, pegaram uma foto antiga minha, eu vestido de sacerdote, uma estola sacerdotal. Foi um trabalho da faculdade, do seminário teológico, e a minha mãe costureira fez toda uma roupa sacerdotal, e eu comecei a passar um filme sobre esse texto, possuímos um altar. Eu ficava imaginando assim, como deveria ser complicado para as pessoas que precisavam receber o perdão, receber a cura, receber a restauração, e eles apresentavam as suas ofertas, o sacrifício. Aí o sacerdote, ele colocava no altar, mas a pessoa que oferecia o sacrifício, ele não sabia como ia ser a devolutiva, e para ele, o lugar santo dos santos era para ele algo escuro, algo que ele desconhecia, ele não sabia o que tinha lá do outro lado, porque somente o sumo sacerdote entrava lá. E eu fiquei imaginando como é difícil quando a gente não sabe a resposta, não sabe o que vai acontecer depois, não sabe como isso vai mudar. E eu fiquei pensando que nós possuímos um altar, e a palavra altar, ela é encontrada mais ou menos 396 vezes no Antigo Testamento. Ela vem da palavra hebraica misberá. Misberá quer dizer o lugar onde são queimados os sacrifícios, o lugar onde são oferecidos incensos ao Senhor, é o lugar onde as pessoas iam ter a possibilidade de ter adoração, de adorar a Deus e receber do Senhor também de volta uma comunhão com Deus e as bênçãos que Deus tinha. Era o lugar do sacrifício, era o lugar onde o Senhor manifestava a provisão. Provisão quer dizer, eu preciso de algo, e era ali na hora do altar que Deus ia dar a provisão que eu precisava. E por inúmeras vezes Deus pediu, sempre Deus falava assim, quando marcar algo na vida de alguém, constrói um altar. E você vai vendo na Bíblia vários momentos que altares foram levantados porque aquele lugar marcou uma provisão de Deus. Betel foi um lugar assim, Ebenezer foi um lugar assim. Então todos os lugares onde havia algo que Deus proveu, havia esse altar. A Bíblia Sagrada diz que há um novo pacto, e há um novo altar que foi estabelecido por Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele fez a expiação da cruz do Calvário, e esse altar agora não é mais de colocarmos agora bodes, carneiros, porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, ele foi colocado no lugar. Então o altar, se a gente for entender de uma maneira literal, o altar agora é o próprio Jesus Cristo, ele é o nosso altar. É pela cruz de Cristo que nós temos um altar. Mas eu costumo dizer que esse altar, ele é estabelecido num lugar.
Se o altar é Cristo, eu preciso ter um lugar para pôr esse altar. E esse lugar que ele escolheu é o meu coração, é o seu coração. E o altar precisa estar limpo, o altar precisa estar preparado. E o Senhor fala que esse altar é Ele mesmo que limpa antes, com esse novo pacto, essa nova aliança. Então, pensando nisso, eu quero pensar com você que eu preciso, por que eu escolhi esse texto? Que eu preciso nessa noite me esconder na cruz de Cristo. Eu preciso nessa noite ser revestido desse sangue, porque essa palavra eu tenho certeza que vai ser poderosa na vida de muitas pessoas aqui. Eu tenho certeza que Deus vai transformar situações na sua vida, não por causa de mim, mas por causa de aquilo que Deus já comunicou no meu coração e que Ele vai fazer proezas nessa noite, na sua vida, na sua família. Por isso eu quero orar nesse momento, porque eu dependo disso, você depende disso, e nós vamos colocar o nosso altar, o nosso coração diante da presença dele. Temos um altar, põe a mão no seu coração, e esse altar precisa de Jesus Cristo nele, porque Jesus Cristo é esse altar levantado no seu coração. Senhor meu Deus, meu Pai, com a mão no meu coração, eu estou declarando que do coração procedem as fontes de vida, saídas, mas esse coração precisa ter uma fonte genuína, e eu te peço que essa fonte seja Jesus Cristo, esse altar levantado no meu coração, esse altar levantado no coração dos meus irmãos. Se alguém não tem ainda esse altar levantado, que nesta noite possa já convidar Jesus para entrar no seu coração, e quando Ele entrar, Ele vai limpar esse coração, Ele vai purificar esse coração, e Ele vai mudar a história desse coração. E eu te peço, Senhor, fala conosco nessa noite. Eu peço que essa noite seja uma noite em que o Teu Espírito Santo possa agir de maneira sobrenatural sobre a vida de cada pessoa, e que a Tua palavra como um rema, a Tua palavra como poder, venha esmiuçar, a Tua palavra venha penetrar juntas, medula, até mesmo divisão da alma, e até mesmo discernir os pensamentos. Eu te peço que a Tua palavra encontre lugares em nossos corações. Pai, me esconde atrás da Tua cruz, que nessa noite eu possa estar revestido, eu possa estar agora sendo tomado mesmo, cada vez mais pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Nessa noite eu não vou sair daqui sem fazer um desafio e um propósito com você, e eu quero me incluir nesse desafio e propósito que eu vou fazer. Não vamos sair daqui sem ter um momento de oração intercessória. Você fala, puxa, eu estava esperando, o momento de oração intercessória, mas nós vamos ter esse momento de oração intercessória. E eu quero falar com você nessa noite sobre algo tão complexo, mas ao mesmo tempo pode ser tão libertador para você nessa noite. Para isso eu peço que você esteja em espírito de oração, pedindo discernimento, pedindo entendimento, pedindo que nada venha roubar aquilo que Deus tem para você nessa noite, para a sua família, para os seus filhos. Essa palavra, você que é mãe, você que é pai, você que é filho, fique atento. Deus tem algo para tratar com você, Deus tem algo para tratar comigo. Quero falar com você que dentro de você talvez tenha um desejo muito grande de crer em Deus, de sempre acreditar em Deus, mas eu sei que volta e meia a dúvida paira nos corações, volta e meia os ataques vêm contra a gente. Você talvez seja alguém que já fincou uma raiz no seu coração, provou assim, eu quero sempre acreditar em Deus. Você criou essa raiz ali, mas volta e meia você vê que é abalado. Eu quero confiar, mas as circunstâncias não deixam. Eu quero confiar, mas o sofrimento não deixa. Eu quero confiar, mas a vida não deixa, porque essa vida muitas vezes tem sido cruel, terrível para comigo, para com a minha família, para com a minha história. Será que eu estou falando com alguém assim? Será que você é alguém que já perguntou ou tem perguntado, onde será que está Deus? Onde será que está Deus na minha vida? Onde será que está Deus nas situações que eu passo? Será que estou falando com alguém que já perguntou, talvez assim, por onde Deus estava quando eu estava sendo abusada? Ele se importava comigo? Se Ele se importava, por que não fez alguma coisa a respeito? Porque eu não posso ter um filho, uma filha? Acontece tanta gravidez indesejada e tanta gente abandona seus próprios filhos, ou nem se importa com eles. Vamos à igreja, somos boas pessoas, oramos há anos, porque Deus não nos dá um filho, nem a adoção eu consigo. Por quê? O que houve com o meu casamento? Acima de tudo, queria que pelo menos fosse bom, nos amávamos muito, Deus sabe que eu dei o máximo de mim, confiei nele, orei todos os dias, agora no entanto eu só tenho cacos na minha vida.
Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que meu filho nasceu com problemas de saúde? Talvez por que meu filho nasceu com uma deficiência? Por que meu filho nasceu dessa maneira? Por que todo mundo que eu conheço está casado e eu continuo só? Por que não consigo ter sucesso financeiro? Por que essa enfermidade? Por que essa doença? Por que esse câncer voltou? Por que meus filhos, minhas filhas, ou meu filho, ou minha filha, parece estar ficando cético, descrente? Por que o meu filho, ou minha filha, na hora que era a hora mais especial da vida dele, que foi para a faculdade, parece que está abandonando a fé? Por quê? Eu tenho certeza que você quer garantias. Eu tenho certeza que você quer acreditar que Deus está no controle, mas muitas vezes a dúvida vem. E eu sei que você, como eu, nós somos muito parecidos com Tomé. A gente quer ver para crer, a gente precisa ver a coisa acontecendo. Tem uma frase de Philip Yancey, que eu anotei, que diz assim: os seres humanos não admitem um desespero com facilidade. Quando acontece, o reino dos céus chega mais perto. É uma frase emblemática, mas é verdadeira. Muitas vezes é preciso passarmos por algumas provações dolorosas, porque é um solo fértil. Só que também é um momento perigoso, porque as sementes da dúvida sempre vêm na mente e no coração das pessoas nas horas das provas. Já aconteceu com você, de algum momento da sua vida, algumas dúvidas pairarem no seu coração? Tipo assim, eu vou falar isso porque já aconteceu comigo, viu? Não vai escandalizar comigo. E se tudo aquilo que eu acreditei não for verdade? E se eu acreditei que existe um Deus, e se não existe nada disso? E se eu acreditar que tem um Deus que se importa? E se Ele existe mesmo, será que esse Deus se importa comigo? Será que existe mesmo algo lá do outro lado? Será que existe vida eterna? E se esse Deus existe, será que Ele tem algum envolvimento com a minha vida? Ou Ele só fez e largou a gente aqui? Ele se importa comigo de verdade? Eu quero confessar, isso já aconteceu comigo. Se nunca aconteceu com você, que bênção. Mas acontece com a maioria das pessoas. A julgar pelo que vejo nas Escrituras, eu tenho convicção de que Deus honra aqueles que o buscam sinceramente, aqueles que anseiam sinceramente pela verdade. O Senhor é um Deus que não nos deixa desamparados. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Mas há momentos que nós temos que ser sinceros, que somos incrédulos. Eu já contei essa história para algumas pessoas, um momento de maior incredulidade minha, e que eu disse a verdade para Deus, o momento que eu saí derrotado pelo corredor do hospital regional, foi o momento de um milagre maravilhoso que Deus fez, porque eu disse: Deus, me perdoa na minha incredulidade, mas eu não acredito que o Jefferson possa ser curado, cheio dos tumores na cabeça. E Deus curou esse menino. Deus fez um milagre na vida dele. Isso me faz lembrar, talvez, da história de um pai que estava desesperado, e ele tem uma conversa com Jesus. Esse pai, ele estava cético, ele estava sem fé. Abra sua Bíblia para você relembrar essa história, que está em Marcos 9. É a história de um pai que luta pelo seu filho, e ele está sofrendo, porque um pai, uma mãe, quando vê um filho sofrendo, um filho padecendo, o pai sofre, a mãe sofre. Eu imagino Deus também como Ele sofre quando Ele vê os seus filhos sofrendo. Ele não quer que a gente sofra. Essa história está em Marcos 9. Eu quero ler o versículo 21 a 24, porque é o momento em que Jesus, Ele se depara com essa situação, e Jesus faz uma pergunta para o pai do menino, e talvez seja uma pergunta que Deus possa fazer para você em várias áreas da sua vida, do que você está passando. Mas Ele pergunta assim, versículo 21, há quanto tempo isso lhe sucede? O pai responde, desde a infância. Mas, irmãos, o que acontecia com o menino desde a infância? Se você voltar os seus olhos nos versículos anteriores, 17, o pai, ele tem um histórico do seu filho. Diz assim, o versículo 17, o meu filho é possesso de um espírito mudo,
E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E se você continuar vendo a história, no versículo 22, ele diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Eu fico imaginando quantas vezes esse filho, por causa daquela situação, tentou tirar a vida. E às vezes os próprios demônios tentando fazer isso com ele, e aquele pai ficando protegendo, cuidando: eu não posso que isso aconteça com meu filho. E você fala: isso não acontece. Acontece. Muitas tem casos diferentes, que é de depressão, de tristeza, mas tem casos de possessão. Nós estávamos na igreja ali, eu falo assim: Deus mandou para vir por socorro, Deus quis agir naquela manhã. Eu estava na igreja, de repente escutei os gritos lá fora, e eu desci naquele hall ali perto da escada, e eu vi o Sebastião, né, segurando uma moça, e o pessoal segurando. Aí o Sebastião tinha visto a moça em frente da igreja, tentando pular em frente dos carros que passavam, os carros desviando dela. E quando ele segurou ela, havia uma legião de demônios. E aí nós oramos, e ela foi liberta. Então, tem pessoas que o demônio quer fazer com que a pessoa vá para aquilo lá. Agora, interessante, depois que os demônios saíram, eu percebi, Deus me deu discernimento, que aquela moça estava doente também, enferma. E Deus dá discernimento para a gente, e eu acho que Deus preparou até de ser eu estar ali. O Léo até conheceu essa pessoa, depois a gente acabou cuidando novamente. Eu peguei e falei, Deus mandou fazer uma pergunta para ela assim, eu falei assim: em nome de Jesus, quanto tempo faz que você não toma o carbolítio? São agora médico psiquiatra, conhecia até o remédio. Ela falou: como que o senhor sabe que eu tomo esse remédio? Eu estou te perguntando, quanto tempo faz que você toma? Eu não vou tomar mais, já fazem 3 meses. Nisso chegou os pais, e eu falei assim: leva a tua filha agora para o hospital psiquiátrico, ela precisa de ajuda, precisa de cuidado. Passou um tempo, eu lembro que o Léo acho que conhecia a família, eles entraram em contato, ela me ligou bem, ela ligou, e Deus me fez reconhecer a voz dela. Ela me ligou, a moça, e falou assim: olha, eu peguei o seu número, mas o senhor não vai saber quem eu sou. Eu falei: eu sei quem é você, eu lembro de você, eu orei por você, eu falei para você ir para o hospital. E ela falou: não, o senhor lembra de mim? Eu falei: porque Deus lembra de você, Deus sabe quem é você. E essa história aqui, irmãos, ela nos traz algumas lições, porque a gente muitas vezes é incrédulo para algumas situações, porque aquele pai, mesmo desesperado, e eu falo que tem pai, mesmo não crendo, eu conheço muitas pessoas que nos procuram na igreja, que não têm uma religião, uma fé, e as pessoas acabam ficando perdidas e vão para um monte de lugar. Nos meus atendimentos eu até divido assim, corpo, alma e espírito. Eu gosto da tricotomia, né? Então, para explicar, as pessoas que vão no meu gabinete, quem já foi atendido, eu faço com todo mundo, com muita paciência. Eu falo assim: olha, o corpo é o físico. Aí eu explico tudo que é o físico. Eu falo: olha, a alma é o emocional, onde está todos os arquivos, tudo que está sendo guardado aqui dentro. Olha, o espiritual é o que mantém vivo, igual o meu computador ali, ele está vivo, essa luzinha aqui é porque o que mantém vivo é o espírito. Aí eu falo: então, quando é algo físico, Deus pode curar, mas primeiro Deus manda a gente tirar a pedra, e ir no médico, psiquiatra. Aí se eu vejo que a pessoa tem uma doença clínica, pelo meu preparo ou discernimento, eu recomendo um psiquiatra. Às vezes a gente indica até algum, às vezes eu falo: você precisa de um psicólogo, terapeuta. Mas daí quando chega no espiritual, aí que as pessoas estão perdidas, porque ela fala assim: onde eu vou? No padre, no pastor, no guru, no pai de santo, no macumbeiro, no coach, onde eu vou? Aí eu falo: esse é o meu papel. Eu sou um conselheiro, e porque eu uso a Bíblia para aconselhar, pastoral. Então as pessoas começam a entender um caminho, mas eu vejo que muitas pessoas chegam ali para serem atendidas e estão céticas, estão dizendo: olha, eu já tentei de tudo, já fui na macumba, no saravá, já fiz trabalho no Rio, na esquina, na encruzilhada, olha, já paguei promessa, já dei oferta numa igreja, já fiz isso, já entrei numa jornada naquilo. As pessoas estão perdidas, desesperadas. E esse pai talvez, ele chega para Jesus e ele começa uma conversa com Jesus, e ele fala: muitas vezes o tem lançado no fogo, versículo 22, e na água, para o matar. Se tu podes alguma coisa, olha o que ele falou para Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas:
Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé, na minha falta de incredulidade. Muitas vezes nós somos assim. A gente crê, mas não quer admitir que está duvidando. A gente crê duvidando. Já imaginou a dor desse pai? Vezes e mais vezes ele foi obrigado a observar apenas impotente, quando o filho convulsionava, quando o filho tentava se matar, quando o filho ficava... Mas Jesus chega para aquele homem e imagine aqui a situação. Jesus fala assim: se podes fazer alguma coisa, aquele homem diz para Jesus: tem compaixão de nós. Talvez, irmãos, e o que acontece muito às vezes com religiosos, eu falo que acontece mais com religiosos isso, pessoas religiosas, cristãos, poderiam criticar a incerteza do pai, porque muitas pessoas na hora de uma luta, de angústia, é mais fácil assim: você tem que ter fé, você não tem fé, você não ora, você não jejua. Parece que é a pessoa mais espiritual, mas é mais como crítica. Muitos criticam a incerteza do pai, mas suas forças estavam chegando ao fim. Depois de fazer tudo o que conseguia pensar, é possível que afinal ele estava desesperado com a possibilidade de perder o seu filho. Não havia mais ninguém a quem ele recorrer. Já aconteceu com você que chega e fala assim: eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer. Esse pai estava assim: eu não sei mais a quem recorrer, nada mais restava que ele pudesse fazer. Se ele soubesse de uma coisa que podia fazer, ele fazia. Seu mundo era só escuridão. Mas então Jesus deixa tudo claro. Primeiro, ele repete a desesperança do pai em forma de pergunta. Ele diz: se podes, se podes. E depois ele desafia: tudo é possível ao que crê. Imagine só, por que Jesus não disse? Porque Jesus era Deus, o próprio Deus. Por que Jesus não disse assim: bem, a verdade é que você veio a pessoa certa, não tem ninguém mais aqui, só eu posso ajudá-lo? Ou então ele podia dizer: eu sou o Messias, o Filho de Deus, o meu Pai que está no céu vai te curar porque eu sou filho dele. Jesus não falou assim, Jesus não agiu dessa maneira. Se ele dissesse, ele poderia dizer, porque ele tinha autoridade para isso, mas ele não disse. Em vez disso, ele jogou, e eu costumo dizer que a responsabilidade, na maioria das vezes, ou sempre, está com a gente. Não podemos culpar e responsabilizar Deus por aquilo que somos responsáveis. Embora ele tenha recorrido ao único e verdadeiro Deus e pediu ajuda para ele, certamente, Jesus disse que a chave era ter confiança, fé em que para Deus todas as coisas são possíveis. Que o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus comece a trabalhar isso no seu coração nessa noite, que para Ele todas as coisas são possíveis. E a reação do pai é surpreendente. Mais ainda, ele fala assim: eu creio, mas é tipo assim, eu não creio tanto assim. Ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Percebe o que ele está afirmando? Eu quero crer. Amados, eu quero desafiar você nessa noite, diante de situações que estão se levantando na sua vida, você ser sincero e falar para Deus: Senhor, na verdade, eu creio, mas eu creio como esse homem. Perdoa na minha incredulidade, eu quero crer da maneira certa. Porque, irmãos, é meio que um paradoxo. O homem cujo filho está possuído por um espírito maligno, uma força que se apropriara do menino e procurava ferir esse menino, ele agora está diante de alguém que diz para ele: olha, não é só curar o seu filho, eu quero que você possa confiar, ter fé. Então Deus, Ele pode simplesmente curar alguém, mas mais do que isso, Ele quer que você creia naquele que está curando. Ele quer que você tenha fé. E ele diz assim: eu gostaria de conseguir crer, mas já não sei como. Talvez o pai está dizendo assim: eu estou num lugar tão escuro que eu não vejo a esperança do outro lado. Talvez você esteja assim essa noite. Talvez o que você está passando, você tem esperança, mas do outro lado você só vê escuridão. E é interessante que logo em seguida a esse diálogo com o pai, Jesus ordena que o espírito vá embora. Jesus dá uma ordem, que o espírito vá embora. Veja o que diz o versículo 9, o versículo 25 de Marcos 9. Vendo Jesus que a multidão concorria,
ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa com seus discípulos, eles lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Você sabe o que mais me comove nessa história? O menino não foi o único a ser liberto e curado quando Jesus expulsou o espírito maligno. Seu pai também foi, porque Jesus expulsou a desesperança dele. As pessoas no mundo estão desesperadas, e Jesus é a esperança da glória. Jesus é a nossa única esperança, e Deus ainda honra essa mesma oração. Ele quer trazer esperança às pessoas, Ele quer renovar a alegria no seu coração. E você? Gostaria de ser curado no seu coração, infestado de dúvidas nessa noite? Não seria bom redescobrir uma garantia profunda de que você pode confiar em Deus? Eu faço uma pergunta para você: em que parte da sua vida você vem batalhando ou está batalhando para acreditar que Deus pode fazer alguma coisa sobre isso que você está vivendo, sobre isso que você está lutando? Será que você não é alguém que tem se perguntado, além de falar assim: Senhor, aonde o Senhor está? Será que você não tem perguntado também assim: Senhor, o Senhor se importa? Tem tanta gente, o Senhor se importa comigo? O Senhor se preocupa comigo? Você sabia que mais de um terço do livro de Salmos é completo de orações e cânticos de pessoas em sofrimento? Pode ler lá. São poemas de lamentos de pessoas sofrendo. Por exemplo, o Salmo 6, é esse momento em que Davi, a partir do versículo 2, ele fala assim, talvez seja como a gente está vivendo muitas vezes: tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ao físico, os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, das minhas lágrimas o alago. Talvez você tenha chorado. Talvez até você saia da frente do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Talvez você chora no banheiro. Talvez você molha ali o seu lençol. Você diz assim: meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Talvez a mágoa já achou lugar no seu coração. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Tipo assim, são tantos os inimigos, tanta luta que se levanta contra você, tanta coisa. E você se identifica, será, com essa dor? Era a dor que Davi passou, era a dor que Davi viveu. Davi, um homem chamado um homem segundo o coração de Deus, ele passou por essas lutas, ele passou por esse sofrimento. Elias, um homem que foi tamanhamente usado por Deus, fala que ele passou pelas mesmas paixões, pelos mesmos sofrimentos que nós passamos. Os autores de Jó, Lamentações, Eclesiastes, Jeremias, todos eles expressam confusão, dúvida, momentos de luta. Pode olhar: Senhor, até quando? Até quando eu vou? Amados, você pode ser sincero, você pode ser você com seu Deus. Seu Deus não te julga, seu Deus não aponta o dedo para você, seu Deus te conhece, seu Deus sabe. Você pode falar assim: Deus, eu não estou conseguindo acreditar em Ti, Deus, eu não estou conseguindo sentir o Senhor, mas por favor, eu quero acreditar, eu quero crer. Você acha que Jesus não passou por isso, amados? Que heresia é essa, pastor? Que heresia é essa? Em Mateus 27, 46, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E ele disse isso porque ele estava passando a dor do pecado minha, meu e seu, a nossa. No Getsêmani, todo o sofrimento que ele passou, ele foi espremido ali, foi por causa de mim e de você. Mas ele passou também, ele passou. Ele pôde dizer: Pai, eu sei que o Senhor pode, mas se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade.
Há um autor, e se você quiser pode abrir sua Bíblia já em Abacuque, para você procurar, que é um livro mais lá no final, no Velho Testamento. Mas eu gosto muito, porque sempre a gente usa de Jó para falar de sofrimento, mas para um tempo atual nosso aqui, eu acho que Abacuque, ele se transforma em alguém onde a fé é muito parecida com a nossa. É um homem, né, um homem de Deus que passou por uma situação que ele foi sincero com Deus. E eu quero propor para você, baseado até em Abacuque, você propor perguntas sinceras para Deus. Você falar com sinceridade para Deus. Você dizer o que você quer para Deus. Agora eu tenho que dizer uma coisa para você. Você está disposto, você está disposta a ouvir a resposta de Deus? A ouvir o que Ele tem para falar para você? Olha Abacuque 1, versículo 2 a 4. Isso aqui é eu, irmãos. Isso aqui é você. Olhando para as injustiças, olhando para as coisas que acontecem no mundo à nossa volta. Ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Sabe que não é você dizendo isso? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Não estamos vivendo isso no Brasil, irmãos? Talvez é o grito. Eu amo a sinceridade de Abacuque. Deus ama a sinceridade. Deus quer que você seja sincero com Ele. Quanto tempo terei de clamar por socorro? Deus, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa ao respeito, mas por que o Senhor não faz? Você não tem coragem de dizer isso para Deus. Você pode dizer, irmãos. Não sou eu que estou te autorizando, não. É Deus que te autoriza, porque Ele te conhece. Ele sabe quem é você. O profeta lembra ao Senhor que ele espera em Deus. Ele espera que Deus seja justo. No entanto, ele fala assim: Deus, eu não estou tolerando mais, eu não sei mais o que fazer, eu não tolero essa injustiça, essa violência, tudo isso acontecendo à minha volta. E eu pergunto para você, como que você reage com a injustiça que acontece à sua volta? Será que você já foi injustiçado? Eu anotei algumas coisas aqui. Já aconteceu de você trabalhar duro, trabalhar tanto, ser aquele funcionário que não falta, chega no horário, faz de tudo lá na empresa, fala assim, vai ter promoção. E você é o cara ali que, né, sabe tudo ali, e de repente, outra pessoa é promovida e você não. Fala, mas isso é injusto. E pior, às vezes você que achava que ia ser promovido, né? Aí você é mandado embora. Você deu duro agora final de ano, acontece amanhã, deu duro na conclusão do seu curso, fez seu TCC, olha, pediu ajuda, estava convicto que você ia receber assim, ó, com louvor, excelente. Aí você chega lá, nem a nota para passar, você faz, o pessoal devolve, olha, tem que refazer. Não sei se aconteceu isso com você. Ou você finalmente, olha, sonha e consegue comprar o carro dos seus sonhos. Você sabe que é uma batalha, é uma luta. Ele vem com um lembrete grosso assim para você lembrar que esse carro é seu todos os meses, né? E aquele carnê para você lembrar que ele é seu. Aí você está feliz, aí que você fala, vai mostrar o carro. O pessoal, quando você chega para mostrar o carro lá, alguém veio lá, um endemoniado lá, e fez um risco de uns 40 centímetros assim. Falou, ou você escreveu parabéns, né? No seu carro, né? Ainda afundou assim, muito bonito. A vida é assim, as injustiças acontecem. Você já imaginou enganação, manipulação, traição, uma doença que você não imaginava, de repente você faz um exame lá de rotina e fala assim, você está com essa enfermidade, você está com essa doença. Não é justo. Talvez você já tenha provado o gosto amargo da injustiça em primeira mão. Em sua volta, você vê os seus amigos com os filhos bem-sucedidos. Você fala, olha, puxa, que legal, eu vejo os filhos do irmão tal, todos na igreja. Os meus não estão na igreja. Por que isso acontece, Deus? Eu sou tão fiel, eu oro, por que comigo está acontecendo isso, Deus? Tem tanto pai aí que eu sei que não é tão legal, e o filho dele está na igreja, e o meu, que eu sou aqui firme, está acontecendo isso. Já passou isso na sua mente?
Em volta, os filhos dos seus amigos parecem felizes, bem-sucedidos, estão na universidade, e o seu só quer tomar tereré. Oh, meu Deus! Parece que você leva um soco no estômago, um soco no queixo. Você fica estirado no chão. Você ora, você lê a Bíblia, você reclina-se sobre os ombros fortes dos amigos, dos irmãos. Tem uns irmãos que são os amigos de Jó. Falar, você não está com algum pecado, não. Olha, você não está muito arrogante. E os amigos de Jó são ombros amigos, são familiares cristãos, estão com você. E ocorre então perguntar: Deus, o Senhor se importa comigo? Deus, se o Senhor se importa comigo, por que acontece isso comigo? Por que está acontecendo isso? O Senhor vai permitir que eu me afogue em tanta coisa ruim? Ele é Deus, portanto não há dúvida que Ele é poderoso o bastante para fazer algo para mudar tudo. Você crê nisso? Mas por que Ele não faz? Por que Ele não faz? Essas são as perguntas de Abacuque. Essas são as minhas perguntas. São as suas perguntas. Por que o Senhor não faz alguma coisa? Davi clamou no Salmo 56, versículo 8: Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Eu quero dizer que Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Por isso não tem nada que você precise esconder dele. Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe da tua dor. Mas, no presente momento, o que você precisa é apresentar tudo isso diante do Senhor. É ser sincero com o Senhor. Alguma dúvida sincera, alguma frustração profunda, alguma decepção. O que está servindo de empecilho para você? O que você está vivendo que parece ser injusto está acontecendo isso com você? Tem alguma coisa? Fala para Deus. Porque alguém aqui pode estar vivendo de uma maneira que fala assim: eu quero confiar em Deus, mas não consigo. Quero confiar nele, mas o meu sofrimento, a minha situação não me permite. Amados, você que nos visita, há esperança, mesmo na escuridão. Há esperança. Para se ter esperança no escuro, algumas coisas precisam ser feitas. E aí vem onde eu quero chegar. Peço muito sua atenção, porque Deus me deu um discernimento espiritual. Quando o pastor Cristo estava pregando sobre a mão de Deus, você lembra que no final eu falei lá do 8, quem estava aqui, eu falei assim, olha, e Deus começou a colocar aqui no meu coração. O pastor Cristo pregou em Ezequiel 43, pregou sobre a 7ª mão de Deus. Que mensagem poderosa, você tem que assistir, rever aquela mensagem, que é algo poderoso. Mas Deus foi me descortinando algumas coisas que eu queria falar para você nessa noite, para ser bênção, porque eu creio que Deus vai liberar algo poderoso sobre as famílias, e você precisa tomar posse nessa noite. Em Ezequiel 43, eu comecei a pegar esse texto, eu fui estudar ele, ver mais alguma coisa, eu fui lá, fiquei no versículo 26 um tempão. Então Ezequiel 43, é o texto que o pastor Cristian leu, é os versículos anteriores. Vai lá no versículo 23 de Ezequiel. Ezequiel 43, versículo 26 e 27. Eu comecei falando, temos nós um altar, falando de sacerdote, e tem a ver com o que está aqui no 26 e 27. Diz assim: durante 7 dias, os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. Eu falei, olha só, o altar precisa ser preparado para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Olha o que vai acontecer. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor, Deus, falei. Está com a Bíblia aberta? Porque eu quero desafiar você, que tem vivido todas essas dúvidas, passado por essas batalhas. Eu quero desafiar você a fazermos um tempo de consagração. Presta bem atenção no que eu vou te falar. E essa consagração, ela vai ter um desafio e um propósito. E eu comecei a ficar meio pirado, irmão, falar a verdade. Você falou assim, rapaz, hoje é dia 8, não é? Hoje é dia 8, irmãos? Eu falei, olha, dia 8, eu falei, aquele domingo que eu saí daqui, eu falei, o 8 tem um mistério, e é algo do infinito, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente possa imaginar. Então eu falei, nós precisamos fazer um desafio
de 7 coisas para fazer e um propósito de 7 dias de jejum e oração. E as 7 coisas que Deus tem para você fazer sobre esse altar, começa com o primeiro. Se você quiser anotar, você anota, depois se você me pedir eu posso te mandar. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, são 7 coisas. Olha o mistério do 7, é a mão de Deus para isso aqui. Eu pego o gancho do que o pastor Cristian pregou. Ouça. Primeira coisa, ouça. Você tem que ouvir, ouça. O Salmo 46, 10, a parte diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa parar para ouvir Deus. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você parou tudo o que você estava fazendo, ficou apenas sentado, sem pedir, sem falar nada, e simplesmente em completo silêncio, e falou assim: Deus, eu vou ficar aqui só para te ouvir? Se você já fez isso, você sabe o que aconteceu. Mas eu quero desafiar você: ouça. Escreve isso aí, ouça. 7 dias ouvindo a Deus, vai ter um momento para isso. Segunda coisa, escreva. Escreva. Escrever o que, pastor? Abacuque 2:2, o Senhor, aqui é o Abacuque dizendo: o Senhor me respondeu, olha que coisa linda. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até quem possa correndo. Foi aí que surgiu o outdoor, né? Agora já tem de LED, você passa, você faz, você passa onde você passa. Escreve de um jeito que quando você passar até correndo, você possa ver. Quando você tiver esse tempo de ouvir a Deus, Ele vai te dar visão. Ele vai falar com você. Escreve o que Ele vai te falar. A primeira Bíblia que eu ganhei foi minha mãe que deu. E a minha mãe ganhou a Bíblia, mas ela pediu para o pastor, que era o meu pastor que me batizou, para ele escrever uma dedicatória para mim. O pastor Gutenberg. E ele escreveu na capa da minha Bíblia assim: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará dele. Eu tenho 51 anos, estou repetindo isso para você, porque isso ficou gravado no meu coração, porque estava escrito ali na minha Bíblia. Escreve. O primeiro versículo que eu grifei na minha Bíblia, na Bíblia que eu ganhei, duvido se acertar qual que foi. É esse mesmo. Jeremias 29:11. Eu, o Senhor é quem sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, de dar um futuro e uma esperança. Irmão, ficou gravado. Então, escreve, sublinhe na sua Bíblia, escreve. Segundo, então, escreve. Terceiro, espere. Tem que esperar. Lamentações 3:25 diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busque. Irmão, eu não conheço ninguém, inclusive eu, que gosta de esperar. Como a gente vai no mercado e você fica: vou ficar nessa fila, e você entra naquela outra que estava parada, anda. É um negócio assim, né? Tem um mistério aí. Eu quero dizer para você, você quer baixar um programa, alguma coisa, se demora um pouquinho. Eu lembro que antigamente a gente aguentava, né? O pessoal mais antigo não conhece, mas o que vai ficar? E na internet não funcionava. Hoje existe de rádio em alguns lugares, é terrível. Hoje você quer uma rapidez, você quer mais rápido, baixar um programa, fazer um download, você quer coisa rápida. Você não resiste, tem gente que eu conheço que a coisa não está dando certo, já fica batendo o dedo assim, ó, lá de casa. Parece que vai massacrar o celular. Com Deus, no entanto, as maiores bênçãos, irmãos, escuta o que eu vou te falar, estão do outro lado da espera. A esperança, do lado da escuridão, está a maior bênção. O povo, na época, estava para desistir, e eles falaram: não vamos mais, vamos parar aqui no deserto. Deus abandonou. Mal eles sabiam que poucos quilômetros ali no meio do deserto havia um oásis, com fonte de água, com palmeiras, e eles já iam desistir. José esperou 15 anos para começar a acontecer as coisas maravilhosas na vida dele. Abraão 25, Moisés 40, Jesus 30 anos para começar o ministério dele. Se tiver de esperar, saiba que há um grupo de homens e do próprio Senhor Jesus Cristo pronto para estar junto com você, para você esperar e experimentar essa excelente companhia. Espere. Eu não ia falar, mas eu vou falar isso aqui, porque Isaías 40 é um versículo, eu sempre uso. Você vai perceber, sempre tem alguns versículos que eu sempre uso quando morre alguém. Eu falo assim, Deus me manda falar assim, dá Isaías 40, versículo 1, diz assim: consolai
consolai o meu povo, diz o Senhor. Essa palavra é porque ela é cheia de promessa, porque Deus está dizendo assim, fala o coração de Jerusalém, fala o coração das pessoas, que isso tudo vai passar, isso aqui é passageiro, isso aí não vai continuar, é só um momento, é só um tempo. Olha, é como se você olhasse toda a história da Bíblia, você vai lá para o final e vê que é um final vitorioso. Então, isso vai acabar, a morte não é o último destino das pessoas, a vida eterna tem lá do outro lado, não começou a vida ainda. Console com essas palavras e fala assim, você vai lá para o final de tudo, né, de Isaías 40, vai no versículo 31, diz assim, olha como é legal isso, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Esse versículo tem muito para mim. Acho que o momento que eu ia até desmaiar na minha casa, que meu irmão estava morrendo no hospital, já contei isso, essa palavra aí para mim, eu esperei no Senhor, Ele renovou minhas forças, renovou as forças do meu irmão lá no hospital. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam e não se fatigam. Lembre-se, Lamentações 3:21 assim, quero trazer à memória, nota aí, lembre-se, trazer à memória as coisas que me dão esperança. Gente, você quase só consegue ver o lado ruim, Senhor, me mostra as coisas boas que estão acontecendo. A pessoa olha e só vê algo, tragédia, começa a ver os livramentos, começa a ver a mão de Deus. Aconteceu tal coisa, foi uma tragédia. Por exemplo, uma pessoa, outra hora eu vou trazer esse vídeo para vocês, uma pessoa foi estacionar ali na frente da igreja, quase matou um velhinho, então ela derrubou o poste ali da igreja, o velhinho teve um livramento, e eu acompanhando nas câmeras, falei assim, olha só, graças a Deus ninguém ficou ferido, então é um livramento, acontece. Então você tem que trazer memória as coisas boas, lembrar das coisas que dão esperança, que traz para você um renovo. O versículo 22 de Lamentações 3 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Você fala, ai meu Deus, hoje eu tenho que trabalhar, ai meu Deus, hoje vai ser uma luta, ai meu Deus, hoje vai ser difícil, ai meu Deus. Gente, você queria ter morrido? Oh Deus, obrigado porque eu acordei, Senhor. Obrigado porque eu estou vivo, a tua misericórdia se renovou sobre mim, eu posso ir trabalhar. Está entendendo, irmãos? Porque grande é a fidelidade do Senhor, e você pode declarar o versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Então, aceite também, aceite as coisas que vão, no mundo tereis aflições, você vai ter. Jó 2,10 diz assim, quando Jó passou por toda aquela prova, e chega a esposa dele, para ajudar ele, dar um apoio para ele, fala para ele assim, meu marido, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Aceite as coisas que você passa, aceite as provas. Eu li uma citação que dizia assim, graça significa aceitar o que é, em vez de se ressentir do que não é. Graça significa aceitar o que é, em vez de se ressentir com o que não é. Outra coisa, confie, irmãos, confie. Abacuque 3, 16, 19, depois que Abacuque passa por todas essas coisas, ele fala assim, quando ouvi tudo isso que você está ouvindo aqui nessa noite, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo, perdi todas as forças, e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que me atacam. E aí vem aquela declaração que você conhece, ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Abacuque conseguiu ver que lá atrás da escuridão, não tinha escuridão, havia o Senhor da esperança. Sabe por quê? Porque para Deus, trevas e luz são a mesma coisa. Lá no Salmo 139 ele fala isso. Para mim, trevas e luz é a mesma coisa. Então, por fim, a sétima coisa que você precisa fazer
Acredite. Inclusive, Lucas, pode até vir aqui, vamos cantar Acredite, ó. Tudo que a gente sabe faz ao vivo, né, na hora, né? Acredite. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Quer dizer, sabe o que para você? Que Deus está dando essa palavra como palavra profética para a igreja nessa noite. Acredite. É uma palavra profética para a sua vida, para a sua família. Então, 7 coisas que eu quero que você faça. Essas coisas que eu disse para você. E por fim, quero desafiar você, a partir de amanhã, fazer 7 dias de jejum e oração. Por que jejum e oração? Eu acredito, irmãos, que tem coisas que não vamos vencer se não for assim. Na vitória daquele pai com seu filho, Jesus deu uma explicação para os discípulos. Lembra? Eu li Mateus 9, 28, 29. Quando entrou em casa, talvez os seus discípulos perguntaram assim: mestre, o senhor sabe, a gente está com o senhor, a gente é da igreja, a gente é da Batista Memorial, a gente é dizimista, a gente é ofertante, a gente vai cooperar até com a cadeira, né? A gente vai cooperar com o recanto, a gente vai cooperar com missões, a gente faz tudo, a gente não falta os cultos, a gente... O que foi? O que aconteceu? Deus, o senhor sabe quanto eu tenho chorado, eu tenho feito. Aqui é com os crentes, irmão, com os discípulos. Jesus falou assim, ó, vem aqui, ó. Tem luta, e eu não estou falando, irmãos, que é demônios, quero que você entenda isso, mas tem luta que não vai sair, que não vai passar, se você não pagar um preço. Tem muita gente que chega para mim, irmãos, que chega para os pastores, que chega para os intercessores e fala assim, ora por mim. Eu às vezes até evito de perguntar para não constranger, e você ora? Tem vigília, você vem? Tem jornada de oração, você vem? Tem muita gente querendo atalho, querendo a bênção, mas não paga o preço, irmãos. Não vem orar, não vem buscar. Tem gente que talvez nunca fez um jejum. E eu quero desafiar, eu quero participar disso com você. A gente fazer 7 dias de consagração. Fazer essas 7 coisas e fazer... Essas 7 coisas virar um hábito da nossa vida, né? Mas fazer 7 dias de consagração, onde você fazer jejum e oração. Jesus respondeu, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O apóstolo Paulo, ele alertou a igreja, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do mal, que está se levantando contra o seu filho, contra a sua filha, está se levantando contra a sua família, são potestades, e a gente precisa jejuar, a gente precisa orar. E eu termino dizendo para você, que está em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos colocar em pé.